Olá, eu vou dar início à apresentação do nosso projeto Lean referente ao restaurante Suco Bagaço. Esse projeto foi desenvolvido na matéria de Projeto Interdisciplinar 6, sob orientação do professor Gustavo. Nós somos alunos do sexto semestre de Logística da FATEC Sorocaba e nós somos a equipe 1, composta por Gabriele Teodoro, Larissa Ellen, Luiz Felipe, Rafaela Leonel e Tivani Silva. Análise do processo produtivo do restaurante Suco Bagaço. Descrição do projeto. O restaurante Suco Bagaço é especialista na preparação de sucos naturais de diversas frutas. Este projeto irá analisar o processo produtivo de um suco preparado neste restaurante. Processo de produção. O processo produtivo do restaurante Suco Bagaço é composto por 5 etapas, sendo elas: primeiro, o atendimento e retirada do pedido do cliente; segundo, a separação das frutas; terceiro, a lavagem das frutas; quarto, a preparação do suco; quinto, a entrega do pedido na mesa do cliente. A matéria-prima é entregue de forma bissemanal pelo fornecedor Frutas Max. Requisitos do cliente: um suco de frutas. Tempo de trabalho: 30 dias por mês, 2 turnos por dia, 8 horas por turno, sem hora extra, com 1 hora de almoço. Departamento Planejamento e Controle de Produção e Materiais. Estabelece uma previsão do quanto de matéria-prima será necessário para atender os clientes durante 2 semanas. Emite pedidos via e-mail 2 vezes por mês ao fornecedor Frutas Max e encaminha ao gerente via e-mail a programação de materiais. Informações dos processos. Todos os processos ocorrem da seguinte forma e cada suco passa por todas as etapas. Primeira etapa: pedido e atendimento ao cliente. Recolhe o pedido do cliente manualmente e anota na comanda. Processo manual com o operador. Tempo de ciclo de 360 segundos, equivalente a um pedido a cada 6 minutos com 2 turnos de duração. Segunda etapa: separação das frutas. Separa as frutas necessárias para preparar o pedido do cliente, de acordo com a comanda entregue pela etapa anterior. Processo manual com o operador. Tempo de ciclo de 360 segundos, equivalente a um pedido separado a cada 6 minutos, com 2 turnos de duração. Terceira etapa: lavagem das frutas. Realiza a lavagem das frutas separadas da etapa anterior. Processo manual com o operador. Tempo de ciclo de 360 segundos, equivalente a um pedido lavado a cada 6 minutos, com 2 turnos de duração. Quarta etapa: preparação do suco. Realiza a preparação do suco com as frutas separadas e lavadas nas etapas anteriores. Processo manual com o operador. Tempo de ciclo de 600 segundos, equivalente a um pedido preparado a cada 10 minutos, com 2 turnos de duração. Quinta etapa: entrega ao cliente. Realiza a entrega do pedido até a mesa do cliente. Processo manual com o operador. Tempo de ciclo de 120 segundos, equivalente a um pedido entregue a cada 2 minutos, com 2 turnos de duração. Este processo trata-se de uma produção empurrada, pois o cliente realiza o pedido, ou seja, o cliente define a demanda. Nós temos aqui o VSM do estado atual, onde o PCP-PCM ele faz o pedido 2 vezes ao mês para o fornecedor Fruta Max e ele faz essa entrega bissemanal com um estoque de 10 quilos de frutas. Ele também, o PCP e o PCM, envia a programação de materiais ao gerente, onde o gerente repassa essa informação para as etapas de pedido, separação, lavagem, preparação e a entrega. Isso é chamado de processos não conectados. E após a entrega do cliente, que seria um suco de fruta. Lista e descrição das oportunidades de melhorias. Nós identificamos 2 oportunidades de melhorias no processo analisado, sendo elas o balanceamento dos processos e a implementação de um sistema de gestão de pedidos. Plano de ação para as
Oportunidades identificadas. Primeiro, o balanceamento dos processos. Através dessa melhoria, iremos unificar as etapas de separação de lavagem das frutas, que irá ocasionar na diminuição do tempo de processo e do quadro de funcionários. Segundo, a implementação de um sistema de gestão de pedidos, comandas eletrônicas e cardápios digitais em tablets acoplados a mesas. Através dessa melhoria, iremos simplificar o fluxo do processo, reduzir erros e despesas e melhorar a experiência do cliente. Essas implementações irá eliminar a etapa de atendimento ao cliente, proporcionando e facilitar que o cliente final acompanhe o preparo do pedido e diminua o quadro de funcionários e o controle integral dos pedidos solicitados à cozinha, além de diminuir expressivamente o tempo de processamento e de lead time de produção. Vemos através desse VSM que a implementação de um sistema de gestão de pedidos causa impactos diretos nas etapas de atendimento ao cliente e na entrega do pedido, pois a etapa do atendimento ao cliente será eliminada do processo produtivo e a etapa de entrega será agilizada, pois o operador não precisa identificar a mesa, somente o cliente. A mesa já estará no sistema. Outro impacto da implementação do sistema de gestão de pedidos será diretamente ligado ao cliente, pois o fluxo de informação e de processo será agilizado, o que fará com que a experiência do cliente melhore. Outra melhoria identificada seria o balanceamento das etapas de separação e de lavagem das frutas, que diminui o tempo de processo, ou seja, também irá agilizar o processo. Com a implementação das ferramentas de gestão, podemos observar no VSM do futuro que o sistema de estoque, pedidos e entregas serão otimizados. A separação e lavagem foram unificados e houve uma melhora no tempo de processamento e do lead time, sendo o lead de 240 segundos e o tempo de processamento de 1.380 segundos. Com a implementação de sistema de gestão de pedidos, como comandas eletrônicas e cardápio digital em tablets acoplados às mesas, iremos simplificar o fluxo do processo, reduzir erros e desperdícios e melhorar a experiência do cliente. Essa implementação irá eliminar a etapa de atendimento ao cliente, proporcionando ao mesmo a observação do preparo do seu pedido. Diminuirá também o quadro de funcionários e otimizará o controle dos pedidos solicitados à cozinha, além de diminuir expressivamente o tempo de processamento e o lead time da produção. Obrigado. Resultados obtidos com o nosso projeto. Com as oportunidades de melhorias identificadas e os planos de ações propostos, obtivemos os seguintes resultados. 1. Redução de 50% no lead time, pois no VSM do estado atual, o processo possui um lead time de 480 segundos, e após o balanceamento dos processos e a implementação do sistema de gestão de pedidos, o lead time foi reduzido para 140 segundos. 2. Redução de aproximadamente 23% no tempo de processamento, pois no VSM do estado atual, o processo possui um tempo de processamento de 1.800 segundos, e após o balanceamento dos processos e a implementação do sistema de gestão de pedidos, o tempo de processamento foi reduzido para 1.380 segundos. 3. Redução no quadro de funcionários, pois após o balanceamento dos processos e a implementação de um sistema de gestão de pedidos, foi eliminada a necessidade de 2 operadores. Apenas uma observação: na etapa da entrega, o tempo de ciclo foi reduzido, pois o operador não precisa descobrir em que mesa o cliente está sentado. Essa informação já consta no sistema, por conta do cliente ter realizado o pedido através de um tablet acoplado à sua mesa. E assim finalizamos a apresentação do nosso projeto. Agradeço pela atenção de todos. Este é o projeto interdisciplinar 6 de Logística 2022, projeto Lean Equipe 2, do professor Gustavo Petrechen, FATEC Sorocaba. O nosso projeto é o projeto Fábrica de Sabão em Pedra. E nós fizemos estou com o Anselmo Getulino, o Diego, Juscelia Paiari,
passar para o Lucas falar sobre o sistema de produção empurrado. VSM do estado atual. Sistema empurrado, onde o cliente faz o pedido para a nossa empresa de 10.000 quilos por mês de sabão em pedra. Após fazermos o pedido para o nosso fornecedor, com pedidos semanalmente. Após a entrega dos insumos, que são soda cáustica, sal, vinagre, óleo e essência. Após a chegada desses insumos, o material fica estocado por 5 dias. Após isso, vai para o primeiro processo, que é o misturador elétrico, desenformador e cortador. Esse é o processo de um turno. Após isso, vai para o estoque. Após, para o segundo processo, que é o separa, pesa, embala, com um turno também. Após isso, vai para o estoque novamente. Após, para a expedição e semanalmente para o cliente. Os problemas encontrados no estado atual: sistemas empurrados, estoques intermediários, baixa disponibilidade e eficiência abaixo do esperado. Dando continuidade com o Juan. Olá, eu sou o Juan. Então, aqui nós vamos falar de oportunidades de melhoria, onde é necessário mudar o sistema para a produção puxada. Com pedidos diários do cliente, a princípio só fabricamos o pedido pelo cliente, evitando assim o estoque, aumentando a disponibilidade do produto acabado, e também a eficiência do processo. Vamos passar aqui para o Anselmo. Vamos falar de sistema de produção puxado. Com VSM estado futuro. Primeiramente, explicando o processo, como ficou no estado futuro. O processo se inicia com o pedido diário do cliente direcionado ao PCP. O PCP, no segundo passo, ele analisa quais as matérias-primas necessita comprar, onde alinha com o fornecedor diariamente, preço, quantidade e prazo. O fornecedor faz a entrega diariamente na empresa, na data acordada entre as partes, onde o recebimento será conferido nota fiscal com a mercadoria. Numa outra etapa, após o supermercado estar abastecido com novas matérias-primas, o Kanban retorna para o PCP e a primeira parte da produção se inicia com o misturador no tempo de 1 segundo. Na segunda parte do processo, o produto misturado é levado a um estoque de 1 dia. Na terceira parte do processo, o produto é pesado e embalado de acordo com a demanda puxada pelo Kanban. Isso leva o tempo de 60 segundos. O produto acabado é levado à plataforma de expedição, de acordo com a demanda puxada por Kanban. Logo após, a empresa carrega os veículos com as mercadorias que são entregues ao cliente diariamente. Vou passar novamente para a Juscelia. Os resultados obtidos com o projeto Lean foi uma melhoria aí, diminuímos o lead time de 8 para 3 dias, diminuímos também o tempo de processamento de 85 para 61 segundos, e os pedidos e entregas que eram semanais agora são diários, evitando assim o estoque. Obrigada. Boa tarde, nós somos a equipe 3 e nosso projeto é sobre um VSM aplicado em uma padaria francesa. Nosso grupo é composto pelos alunos Lucas de Souza Torregrossa, Gabriel Alves de Souza, Jean Carlos Anela de Oliveira e Rafael Fernando Leite de Camargo. Olá, eu sou o Jean e eu vou falar sobre a descrição do projeto. O projeto se trata de uma padaria de pequeno porte que fabrica exclusivamente pães franceses, localizada na zona industrial de Sorocaba.
Há, ao todo, 10 etapas na fabricação e distribuição dos pães, mencionadas resumidamente nos VSMs atual e futuro, desde a mistura da massa até a entrega aos clientes, o que corresponde à expedição. Os insumos, como farinha, fermento e ovos, são adquiridos de um supermercado diariamente. Este supermercado está localizado a uma distância de cerca de 74 minutos da padaria. Às 2 horas e 30 minutos, o dono da padaria se dirige até o supermercado, a fim de buscar os insumos, retornando à padaria aproximadamente às 5 horas. É comprado diariamente cerca de 70 quilos de insumos. Essa quantidade é baseada em uma expectativa de demanda, tendo como base o número de pães vendidos nos dias anteriores. Cabe destacar que para cada mistura de 10 quilos de insumos, é possível fabricar cerca de 150 pães. Há 4 funcionários atuando na produção dos pães, sendo 2 funcionários no primeiro turno e outros 2 colaboradores no segundo turno. Para atender os clientes do bairro, enquanto os funcionários produzem os pães, o dono da padaria fica encarregado do atendimento, o qual se inicia às 8 horas e se estende até o momento em que o estabelecimento encerra o expediente, às 22 horas. Os horários da produção são os seguintes: primeiro turno, das 5 horas e 20 minutos às 13 horas e 40 minutos, e segundo turno, das 13 horas e 40 minutos às 22 horas. Os horários de almoço e jantar compreendem, respectivamente, das 11 horas às 12 horas e das 19 horas às 20 horas. A padaria funciona de segunda-feira a sábado. No momento em que os clientes chegam à padaria, fazem um pedido ao atendente, o qual retira os pães do estoque mínimo, o que corresponde a 300 pães, e entrega aos clientes, enquanto os colaboradores produzem mais pães. Em média, são 150 clientes que adquirem 5 pães cada, totalizando 750 pães vendidos diariamente no pequeno bairro, que contém apenas cerca de 200 habitantes. Todavia, são fabricados diariamente 300 pães a mais, por conta do estoque mínimo e de segurança, totalizando 1.050 pães produzidos por dia. Os pães que não foram vendidos no mesmo dia em que foram fabricados são vendidos no dia seguinte a um preço 50% menor. Bom, eu sou o Lucas e eu vou falar sobre o VSM atual. Bom, temos um atendente que na verdade é o dono da padaria. Ele, com base em uma estimativa, uma previsão diária, com base nas vendas dos dias anteriores, ele se dirige até o supermercado Big Economia para comprar os insumos para a fabricação dos pães. Ele faz isso diariamente, de madrugada. Ele chega na padaria por volta das 5h10 da manhã, aproximadamente. Ele entrega os insumos aos seus colaboradores, que na verdade são 2 no primeiro turno e 2 no segundo turno. E os colaboradores ficam encarregados da produção dos pães. Tem 10 etapas ao todo: mistura, sovagem, pesagem e divisão dos pães, modelamento, acondicionamento nas assadeiras, fermentação, corte de pestana, assamento e a expedição, que no caso é a saída dos pães acabados, que quem faz isso é o atendente, o dono. Bom, todos esses balõezinhos, cada um deles representa uma oportunidade de melhoria. Por exemplo, tempo da coleta. Demora muito para que haja a coleta, 74 minutos para ir coletar os insumos até o supermercado e mais 74 minutos para retornar. Colaboradores, esse 2, 2 e 0 representa 2 colaboradores no primeiro, 2 no segundo turno e nenhum no terceiro turno. É uma oportunidade de melhoria também, que todas elas serão aplicadas no VSM futuro. Outra oportunidade, a redução dos tempos de lead time, de processamento e o tempo de ciclo. Questão dos turnos também, a eliminação de um turno de trabalho, que passará de 2 para 1 no VSM futuro. Outra melhoria também é a eliminação do estoque. Sempre acaba ficando uma quantidade aproximada de 300 pães para o outro dia, e isso acaba gerando prejuízos, pois os pães serão vendidos pela metade do preço. No momento que os clientes chegam à padaria, os moradores do bairro, eles fazem o pedido, por exemplo, vão pedir 5 pães, aí o atendente pega no estoque. Nesse estoque
pode ter os pães do dia anterior ou também os pães que foram fabricados no mesmo dia. É uma programação diária. Aí os clientes retiram no balcão. Olá, meu nome é Rafael. Estarei falando de oportunidades de melhoria. Seria um estabelecimento de parceria com um estabelecimento novo no bairro. O objetivo é vender a um supermercado que chegou ao bairro recentemente, o qual solicita uma quantidade fixa diariamente, demanda conhecida, não uma demanda prevista como no VSM atual. Espera-se, com isso, aumentar as vendas e reduzir o custo de forma geral. Vou falar do plano de ação para melhorias identificadas. Para implementar a melhoria descrita anteriormente, será necessário vender os pães franceses exclusivamente a um novo supermercado que chegou ao bairro, supermercado Big Oferta. Cabe ressaltar que este supermercado é simultaneamente fornecedor e cliente da padaria Francesca. Isto porque o supermercado vende os insumos à padaria, a qual retira os materiais da segunda-feira a sábado às 5 horas da manhã e posteriormente compra os pães acabados. Nesse último caso, o responsável pelo frete é o próprio supermercado, o qual se dirige à padaria para retirar os pães produzidos mesmo dia da coleta dos insumos pela padaria. Para tanto, haverá o desligamento de um colaborador e a eliminação do segundo turno de trabalho. Com isso, espera-se minimizar os custos com pessoal, equipamentos, funcionamento por menos tempo e maximizar os lucros. E assim, como no VSM atual, haverá apenas o dono da padaria como atendente no estabelecimento, fazendo a parte da expedição também. Todavia, ele atenderá de segunda-feira a sábado apenas das 5h20 às 1h40, mesmo horário que seus 3 colaboradores. Após isso, a padaria será fechada e o expediente somente retornará no dia seguinte. No caso do dia de sábado, o expediente se encerrará às 1h40 da tarde e retornará apenas às 5h20 da manhã da segunda-feira. Bom, no VSM futuro, temos todas as mudanças que foram, todos aqueles balõezinhos do VSM atual que representavam uma oportunidade de melhoria foram aplicados neste VSM futuro. O estabelecimento de uma parceria com o supermercado Big Ofertas, que é um supermercado novo no bairro, e esse supermercado ele conforme o mapa, ao mesmo tempo fornecedor de insumos e cliente da padaria. Bom, o atendente, que no caso continua sendo o dono, tanto no VSM atual quanto no futuro, ele diariamente se dirige até o supermercado para coletar os insumos. Só que ele acaba levando muito menos tempo do que no VSM atual. Ele acaba levando 5 minutos para ir e 5 minutos para voltar. Ou seja, apenas 10 minutos. Por volta das 5h15 da manhã, o atendente já tem todos os insumos à disposição na sua padaria. Ele entrega aos seus colaboradores e todos eles ficam encarregados da produção dos pães. Que no caso agora, no VSM futuro, são 3 colaboradores por turno. 3 colaboradores no primeiro turno e o segundo turno e o terceiro turno inexistem. Bom, pelo fato de ter 3 colaboradores, houve a redução dos tempos de lead time e de processamento, bem como tempo de ciclo também. Com 3 colaboradores atuando ao mesmo tempo, reduziu-se o tempo de produção dos pães. Bom, disponibilidade continua em 100%, tempo de reparo continua 0, turnos, conforme dito, um turno apenas, e o tempo de trabalho disponível 440 minutos, que corresponde a 7 horas e 20 minutos, que no caso já é descontado 1 hora de almoço. Bom, todas as outras etapas do VSM atual continuam sendo empregadas, as etapas de fabricação dos pães, como mistura e sovagem, até a expedição, continuam sendo empregadas. O atendente ele recebe pedidos fixos diários do supermercado e só fica o atendente como
o dono como atendente. Só vai ter uma pessoa no primeiro turno atendendo o supermercado, atendendo, no caso, a coleta dos pães, né? O supermercado chega até a padaria e trata de conversar com o dono para que o supermercado colete os pães. Não vai ter nenhuma pessoa no segundo turno e nem no terceiro turno como atendente, apenas o dono. Ao contrário do VSM atual, que o atendente ele ficava atendendo no primeiro turno e no segundo turno. Bom, o supermercado coleta os pães e aí termina o processo. Olá, meu nome é Gabriel e eu vou falar sobre os resultados obtidos. O primeiro resultado foi a diminuição no número de funcionários. Como no VSM atual, 4 colaboradores fabricavam mais pães do que o necessário, isto porque esses pães eram produzidos baseado em uma quantidade de demanda prevista, acabava gerando um estoque de 300 pães, que não eram vendidos. Isso acarretava em perdas financeiras, visto que no outro dia eles seriam vendidos pela metade do preço. Desta forma, houve o desligamento de um colaborador, a fim de produzir uma quantidade menor de pães. O segundo resultado foi um aumento na quantidade de pães vendidos diariamente. No VSM atual, eram produzidos 1.050 pães diariamente. Todavia, apenas 750 pães desse total eram vendidos, restando 300 pães para estoque. No VSM futuro, são produzidos e vendidos para o supermercado 808 pães. O terceiro resultado foi um aumento dos lucros. Como será produzido menos pães do que no VSM atual, haverá também a diminuição da quantidade de insumos comprada diariamente. Isto reduzirá os custos de produção e, consequentemente, vai auxiliar no aumento dos lucros. Além disso, serão vendidos ao supermercado 58 pães a mais do que eram vendidos antigamente. Houve também a eliminação do segundo turno. Como o cliente solicita uma quantidade fixa diariamente, é produzido apenas o que é solicitado e não é mais necessário um atendente em tempo integral para atender moradores. O único cliente será o supermercado, bem como o único fornecedor. É desse modo que ocorre o atendimento ao cliente. Não será necessário produzir de manhã, tarde e noite, visto que o supermercado Big Ofertas opera em horário administrativo das 8 horas da manhã às 18 horas da noite, não aceitando o recebimento nem a saída de mercadorias no período noturno. A quinta melhoria e resultado foi a redução de custos com funcionário. Com diminuição de 4 para 3 colaboradores atuando em um único turno, houve redução das despesas com funcionário. Houve também redução de outros custos, como por exemplo, o custo com energia elétrica necessária para iluminar o ambiente, bem como a energia elétrica necessária para funcionar o ventilador. Outros custos também serão minimizados. Além disso, o supermercado que vende os insumos é o mesmo estabelecimento que posteriormente compra os pães acabados, como já dito anteriormente. E isto reduzirá os custos com combustível para a padaria. Haja visto também que o supermercado é responsável pelo frete no momento em que retirar os pães franceses na padaria. Houve também a diminuição significativa da geração de estoques. Como será produzida uma quantidade fixa, ficará uma quantidade mínima em estoque, o que equivale a 200 gramas de insumos. Por último, temos a diminuição dos tempos de ciclo, lead time e processamento. Como se passou a comprar os insumos do mesmo supermercado que adquire o produto acabado e pelo fato desse supermercado estar situado a apenas 5 minutos de distância da padaria, houve diminuição do tempo de coletar os insumos e entregá-los à padaria. Boa tarde, vamos dar início agora à nossa apresentação do projeto de PIN 6, onde a gente fez um VSM aplicado na empresa IFX, que importa, armazena e distribui doces, chocolates e biscoitos finos. O nosso grupo ele é composto por mim, que sou o Luan, o Vitor, o Leonardo e o Felipe. Bom, para começar, vou explicar um pouco aqui sobre a descrição do nosso projeto Lean, que a gente escolheu esse tema através de um dos integrantes do nosso grupo que trabalha na empresa onde fizemos a pesquisa. Essa empresa ela é uma importadora de chocolate e o processo ele inclui o recebimento de container na empresa, aí tem a identificação dos pallets, que em seguida são guardados, e após isso tem o processo de produção, que são as colagens de etiquetas
de tradução contendo as informações exigidas pelo governo e a gramatura referente ao chocolate. Após a sacolagem é preciso padronizar, né, os pallets e com isso eles são novamente guardados e pode ter aí de dois destinos: ou ele é colocado no chamado picking, que são as posições onde são feitos a separação dos pedidos, onde tiram os produtos para os pedidos que vão ser entregues a cada mercado. Caso o picking ele esteja lotado, são guardados em locais mais altos, sendo assim acessados apenas com empilhadeiras, e eles ficam nesses locais até que sejam necessários descer para colocar no picking. O cliente final, eles são principalmente mercados, e o cliente escolhido foi a Sam's Club, que é uma das maiores clientes da empresa com pedidos semanais. Então esse foi o VSM do estado atual do nosso trabalho. O cliente escolhido foi o Sam's Club, que pede em torno de 1.000 barras por mês, dividido em pedidos semanais. A previsão de pedido e de entrega é semanal. É passado para o setor de logística, que faz a programação diária de produção, baseado não só no Sam's Club, mas em todos os clientes. Mas nós nos focamos mais no Sam's Club. E o pedido de produto feito para a Mondelez Internacional é um pedido mensal, com previsão de entrega também mais ou menos nesse período. Por ser produtos importados, a entrega e pedido semanal ficaria inviável, por conta de ter que ter todo o processo de produção e de despacho para ir também de chegada até o nosso país. São entregues pallets com 220 caixas, e assim que eles chegam, fica em estoque no máximo 5 dias, por ser uma questão dos clientes terem esse pedido semanais. Faz a programação semanal e depois que faz essa programação semanal, na semana seguinte é feita a nova programação. Então por isso que esse pallet fica em torno de 5 dias no estoque. E passa pelo primeiro setor, que é a identificação dos pallets, que seria a colagem das etiquetas nas caixas, que deu esse valor. Tem 2 pessoas que fazem esse trabalho com esse TC de 2.400, e o TR é baixo por conta de que conforme a pessoa identifica o pallet, ela mesma já vai passando por outro pallet e já vai fazendo essa troca bem rápida, e demora, e tem disponibilidade 100% por ser feito manual, não ter máquina, então a pessoa mesmo já vai fazendo ali rapidinho. Disponibilidade 100%. Por conta disso, um turno apenas a empresa tem, com 21.600 segundos de disponibilidade, porque são turnos, quem faz esse processo são os estagiários, então são turnos de apenas 6 horas. Isso demora em torno de 30 minutos para ser feito esse processo, e com isso, quando finalizam, esses pallets ficam em estoque um dia, por um dia apenas, que é feito essa identificação dos pallets é feita um dia antes, para que o pessoal da etiquetagem não fique parado esperando a pessoa identificar. E com isso, é passado para a etiquetagem das barras, que tem em torno de 25 pessoas no setor de etiquetagem. Aí isso roda não só para a expulsão dos clubes, né? Roda entre todos os clientes. Não tem uma separação por equipes de, por exemplo, quem vai fazer um pedido para o cliente, faz a produção geral, com um TC de 3.600 segundos. Aí o TR de 60 segundos, que é o tempo de tirar as caixas da mesa e repor. E disponibilidade também de 100%, por ser feito manualmente. E o turno e o tempo disponível é a mesma coisa. Isso demora em torno de 2 horas. Com isso, após essa parte, passa para o estoque, que fica um dia a mais lá, que é o tempo deles conseguir separar. No caso, separação, eles ficam nesse estoque por um dia, que aí depende muito de como está sendo feita a separação de pedidos. Com isso parte para a padronização dos pallets, que seria também parte do abastecimento do picking, chamado picking, que é feito daí conforme vai acabando os produtos,
baixam os pallets e eles padronizam os mesmos o pallet que já está lá no pique junto com o pallet que foi baixado, para que daí consiga suprir o pedido que vai ser diário, que tem esse TC 2400 com esse tempo de troca que é geralmente até a pessoa imprimir, fazer a parte da solicitação e tudo mais. Disponibilidade de 100%, porque é feito com 3 operadores, então se um não tiver disponível, tem os outros 2 para fazer, e o turno e o tempo disponível é padrão. Isso demora cerca de 30 minutos, que é o tempo para abastecer normalmente todo o que vai ser preciso para o pedido diário. Aí com isso geralmente fica em um dia, esses pedidos são feitos com antecedência e ficam em torno de um dia, né, em estoque para daí no dia seguinte ser enviado para o cliente. E com isso foi encontrado então o lead time de produção de 5 dias, o tempo para passar por todos os procedimentos, da chegada do pallet até o envio para o cliente, com tempo de processamento de 3 horas. Bom, eu sou Victor e eu vou dar continuidade na nossa apresentação. Aqui eu vou dar uma breve descrição das oportunidades de melhorias. Uma das possíveis melhorias que a gente conseguiu encontrar seria a junção de 2 setores, que seria o setor que identifica os pallets com o setor que padroniza os pallets, já que no processo de padronização só pode ser feito ao terminar a etiquetação, e o processo de identificação dos pallets é feito antes da etiquetação. Aí a gente viu que é possível juntar esses 2 processos para tentar otimizar o máximo de tempo possível. Aqui na parte do plano de ação para essas oportunidades encontradas, a gente pensou em colocar todos os colaboradores desses 2 setores no mesmo local, de preferência dentro do setor do etiquetado, até para ficar próximo dessa etapa do processo, que no caso identificariam o pallet já no setor do etiquetado e já ficaria lá para que se fosse feita a colagem das etiquetas, onde ali mesmo após essa colagem das etiquetas já seria padronizado para sair de lá, tudo feito e pronto para ser armazenado pelo pessoal que é responsável pelo setor de armazenagem. Nosso VCM Estado Futuro ficou da seguinte forma então. O primeiro ponto de melhoria que nós encontramos foi que, em vez da logística programar trabalhar conforme os pedidos, ela trabalhar conforme os pallets que chegam. Conforme são pedidos mensais, a produção seria baseada não só nos clientes, mas também como nos produtos que chegam. No caso, então, o pallet ficaria apenas um dia em estoque para que tivesse uma produção mais ágil e fazer programações do que possivelmente os clientes vão pedir. Isso baseado no pedido que já fazem mensalmente. E com isso, fazer uma junção do setor de padronização com identificação dos pallets. Porque como é um processo que demanda um tempo menor de preparo em comparação com a etiquetagem, é possível que, ao mesmo tempo que a pessoa padronizando os pallets, ela consegue ir lá e identificar os produtos que são baixados para o picking, já que é um processo que ambos os processos demandam pouco tempo de produção, em comparação com só o setor etiquetado. Então, quanto etiquetam os produtos, o pessoal que padroniza o pallet já iria identificar os outros pallets. No caso, então, aumentaria as pessoas que padronizam, colocariam 5, e que a etiqueta diminuiria para que não afetasse tanto, ao mesmo tempo que quem padroniza também não pode sobrecarregar pela questão das pessoas que trabalham no etiquetado. Então teria muitas pessoas e aí eu teria 2 setores e acabaria que o tempo de produção não vai ser tão grande, mas daria para saciar mesmo assim. Com isso, então, o parte da padronização iria para o estoque, que do estoque ele iria para o etiquetado, que voltaria para esse mesmo estoque após etiquetar, e desse estoque iria já para identificação dos pares a padronizar. No caso, o tempo de estoque ficaria apenas de um dia, porque seria um processo que
Antes era de 2 dias, já que teria da identificação para etiquetagem, da etiquetagem para padronização, demoraria 2 dias. Agora seria um dia porque seria um fluxo mais rápido, porque passaria apenas de um lugar para o outro e voltaria para o mesmo lugar no caso. E o tempo de etiquetagem continuaria de 2 horas, porque apesar dessa diminuição de 5 pessoas, como o fluxo da padronização seria mais rápido, por ter mais pessoas, então as chances do etiquetado ficar parado era menor, porque seria quando eram apenas 2 pessoas fazendo. E o caso, o takt time para esse cliente ficou de 432 segundos. E daí na parte da padronização dos pallets, identificação, antes era meia hora para cada setor, e agora ficou de apenas 30. Aí no caso seria 1 hora. 30 minutos para um, 30 minutos para outro. Agora ficou apenas de 30 minutos, porque como juntou os dois, eles conseguem se dividir para fazer os dois procedimentos no mesmo tempo que seriam os dois separados. E daí ficaria o mesmo um dia no estoque antes de ser despachado pro cliente. Então, no caso, o lead time foi de 5 para 3 dias. E o tempo de processamento foi de 3 horas para 2 horas e meia. Olá, meu nome é Leonardo. Eu vou estar agora apresentando para vocês um pouco dos resultados obtidos com o nosso projeto Lean, dando sequência aí na nossa apresentação, né? Bom, após a junção dos dois setores aí em ênfase que destacamos, foi obtida uma melhora no tempo de realização de todo o processo de produção, né? Já que esses dois setores que tinham basicamente a mesma finalidade foram juntados para que assim que a identificação feita já fosse direcionada para o etiquetado. E assim que terminada a etiquetação, já é feita a padronização dos pallets no mesmo processo, né? Ou seja, enquanto está sendo feita a etiquetagem de um pallet, o outro já está sendo padronizado, o que antes não acontecia. E assim tendo uma melhor utilização do tempo, que antes era separado por serem dois setores diferentes, né? E essa melhoria que destacamos acarretou na diminuição do lead time de produção em 2 dias. E o tempo de processamento, já em contrapartida, não teve uma diminuição tão grande, apenas em meia hora de diminuição. Mas esses 2 dias que foram conseguidos com o Lean, esses 2 dias de produção fez uma grande diferença na realização também dos pedidos de clientes diversos, não só para o Sam's Club. E também o takt time necessário para atender esse cliente é baixo, também em comparação com o tempo disponível da produção diária. Isso daí mostra para a gente que o tempo total de trabalho pode sim ser utilizado de uma maneira que seja possível atender os pedidos de diversos clientes da empresa no decorrer dos dias de trabalho também. Ou até mesmo dividir entre os setores funcionários disponíveis da empresa, já que para o setor de etiquetagem agora ficou disponível 20 pessoas para a realização da etiquetagem, né? E alcançando aí uma eficácia maior na distribuição dos colaboradores para cada setor, diminuindo esses setores e aumentando a produtividade também. E esse foi o nosso projeto Lean. Obrigado pela atenção de todos. Abraço. Abordaremos nesse trabalho o conceito da ferramenta VSM e seu objetivo. Quais as informações sobre a empresa Valide SA que foi escolhida para a aplicação dessa ferramenta, bem como o cliente envolvido e o produto. Apresentaremos a situação do processo atual para a produção desse produto,
Realizaremos o levantamento e análises de possíveis melhorias no processo. Será realizada a implementação das melhorias definidas no processo. Vamos apresentar o estado futuro desse mapeamento e, por fim, quais os benefícios que essas melhorias implementadas trouxeram para o processo. Esse trabalho foi desenvolvido por Jaime Martins, Fernando Machado e Renan Fogaça, com a orientação do professor Gustavo Petrechen. Mapeamento do fluxo de valor, VSM. Trata-se de um método de fluxograma para ilustrar, analisar e melhorar os passos necessários em um processo desde o início da criação até a entrega ao cliente. Foco principal: enxergar como o fluxo acontece e quais atividades agregam ou não valor ao cliente. Identificar as fontes dos desperdícios que ocorrem durante todo o fluxo do processo. Criar ações para eliminá-las ou minimizá-las. A Valide S.A. atua há 60 anos no mercado de soluções de segurança digital e física, oferecendo portfólio em termos de meios de pagamento, telecomunicações e sistemas de identificação, certificação digital. Possui mais de 6.000 funcionários espalhados em 16 países por todos os continentes. Para este projeto, foi escolhida a planta em Sorocaba, localizada no Jardim Novo Mundo, que é responsável pela fabricação de cartões magnéticos, cheques e provas, como por exemplo as do Enem. Algumas informações complementares, porém de fundamental importância para esse projeto, são informações como: trabalho. A Valide trabalha 24 dias por mês, de segunda a sábado, 8 horas por turno, sendo 3 turnos por dia, com possibilidade de horas extras. A expedição funciona de segunda a sexta-feira. Cliente. A Valide possui como clientes os principais bancos do Brasil. No entanto, escolhemos a instituição do Bradesco por possuir uma grande demanda de produtos. Produto. Será analisado o processo do produto cartão de débito Bradesco convencional. Demanda. Esse produto possui uma alta demanda pelo cliente. São cerca de 120.000 cartões por mês, ou seja, 30.000 cartões na semana, sendo 5.000 cartões diário. A empresa tem expedição semanal de cerca de 3 lotes desse produto via modal rodoviário. Especificação. Considerando que esse produto possui código e senha, o acordo entre a empresa e o cliente é que eles sejam expedidos embalados em lotes em caixas KLT com tampa bipartida e com lacre. A título de curiosidade, será apresentada a estrutura de um cartão convencional. A maioria dos cartões que conhecemos hoje em dia é formada basicamente por 4 processos divididos em 3 momentos. No primeiro processo, temos o setor offset e laminação. No segundo momento, temos o setor emberding. No terceiro momento, temos o setor de personalização. O setor de offset e laminação tem, respectivamente, as responsabilidades de inserção do logo, efeitos, tarja magnética e afins, bem como a inserção de holograma, plastificação e o corte do cartão. No segundo momento, o setor enabling tem como responsabilidade principal a inserção de juntamente com o software instalado e ativação do chip. E finalmente o setor de personalização é responsável pela inserção dos dados variáveis de cliente e gravação da tarja magnética no verso do cartão. Então, após esses processos principais, temos o cartão como todos conhecemos hoje em dia.
Já dentro da fábrica, o processo inicia-se pelos setores de offset e laminação. Esses setores são responsáveis pela inserção da arte, ou seja, o layout no cartão, bem como a laminação e o corte desse material. Seguindo esse fluxo, o cofre recebe esse lote, armazena e cria um saldo com determinado código para o produto virgem, ou seja, um cartão sem chip. Ao identificar esse saldo, o setor de embedding faz a solicitação de acordo com a programação do PCP. O cofre recebe novamente esses cartões provenientes do embedding, porém agora com o chip inserido, realizando a entrada sistêmica criando um saldo com outro código, agora para cartões com chip. Realiza o armazenamento e posteriormente a separação das ordens de separação implantadas pelo PCP. O setor de personalização recebe esses cartões devidamente separados pelo cofre, insere os dados variáveis e a gravação da tarja, com os dados do cliente como nome, senha e dados do banco. Após todo esse processo, o setor de manuseio recebe esses cartões já personalizados e realiza o casamento, ou seja, a junção desses cartões com suas devidas folheterias, como berço, flyer e envelope. Então, esse é o estado atual. O cliente solicita que seja enviado 12 lotes do produto ao mês, com preferência de entrega semanal, onde cada lote tem cerca de 10.000 cartões. A solicitação é feita via e-mail do cliente para o setor comercial e é imputada essa informação via ERP, diretamente para o PCP. O planejamento, por sua vez, encaminha essa demanda para o setor de PCM para a aquisição desses insumos. O fornecedor realiza 2 entregas mensais para suprir cerca de 12 dias de produção da fábrica para essa demanda específica. Os setores de offset e laminação dispõem de 3 operadores para a realização desse processo. O tempo de ciclo para esse processo é de 8 segundos por cartão, tendo setup de 1.800 segundos por cliente, e o tempo de disponibilidade desses funcionários é de 22.800 segundos. O setor de cofre possui 2 funcionários para o recebimento desses lotes. É utilizado apenas o sistema interno da empresa para o input desse saldo, não tendo tempo de setup, e esse processo conta com um tempo de disponibilidade de 25.200 segundos. É alocado um operador por máquina no setor de embedding. O tempo de ciclo para cada cartão nesse setor é de 4 segundos, com tempo de setup de 600 segundos. Esse funcionário tem tempo disponível para trabalho de 24.600 segundos. Também é alocado um operador por máquina no setor de personalização, tendo esse maquinário o mesmo tempo de setup do processo de embedding, sendo o tempo de ciclo para cada cartão de 6 segundos e tempo de disponibilidade do funcionário de 24.000 segundos. O setor de manuseio dispõe de 2 operadores para execução desse processo, com tempo de ciclo de 6 segundos por cartão e tempo de setup de máquina de 900 segundos, assim como disponibilidade de 24.600 segundos. Possui vários estoques intermediários, totalizando 30 dias de lead time, onde apenas 24 segundos desse tempo é o que realmente agrega valor ao produto. A seguir, algumas informações relevantes extraídas de cada setor. O setor de offset relata que realiza o setup longo por conta do acerto das cores e design do layout definido pelo cliente. Já no caso do cofre, a inserção do saldo no sistema com o código virgem se dá apenas por controle do próprio setor. O setor de embed, por sua vez, informa que solicita cerca de 2 lotes a mais por dia, criando um estoque para eliminar a necessidade de pedir novamente. O cofre, posteriormente, na segunda etapa, recebe os lotes com chip somente após os testes realizados pelo controle de qualidade, como o teste de torção, flexão, delaminação e posição do chip. O setor de personalização só inicia a inserção dos dados variáveis após a conferência dos lotes pelo colaborador responsável, ou seja, em períodos de ausência, o cartão fica parado, criando assim mini estoque. Na última etapa do processo, o manuseio realiza o casamento ou borderô desses cartões com a folheteria somente após testes do CQ, como o teste de tarja e inserção dos dados variáveis. Foi identificado que todos os estoques são formados para que ocorra algum tipo de análise e teste pelo time de qualidade ou conferência por algum colaborador da área para efeitos de inventário. Então, com essas informações em mãos, o time conseguiu identificar que algumas melhorias poderiam ser abordadas, estudadas e implementadas para um processo mais eficiente.
A primeira possível melhoria foi em relação aos pedidos de insumo, onde foi levantada a possível contratação de fretes menores e com mais frequência. Já no setor de offset, foi levantada a opção da aplicação de modelos de layout e cores previamente definidos, para melhorar o tempo de setup das máquinas, uma vez que este é muito longo em relação aos demais equipamentos. O terceiro levantamento foi em relação ao porquê de o setor do cofre receber esses cartões, enviá-los para o setor de embedding e recebê-los novamente. Então decidiu-se estudar a extinção desse processo e a criação de um sistema de supermercados entre o setor de laminação que vai direto para o setor de embedding. E por último, levantou-se também a possibilidade da criação desse mesmo sistema de supermercado para redução ou eliminação dos desperdícios causados pelo excesso dos estoques na conferência entre os setores do cofre e personalização. Após a análise da viabilidade da implementação dessas melhorias, temos o seguinte estado futuro, iniciando com o aumento dos recebimentos de insumos, diminuição do setup das máquinas de offset, um processo a menos no caso do setor do cofre, implementações dos sistemas de supermercados entre os setores. Isso contribuiu para a redução do tempo de lead time em 50%, ou seja, 15 dias. Além da redução no lead time, tivemos outros ganhos com a implementação dessas melhorias no processo. A primeira melhoria foi o ganho de espaço para armazenamento, com o aumento da frequência de recebimento e redução do tempo de estoque para esse insumo. Na sequência, tivemos uma redução de 20 minutos no setup das máquinas do processo de offset, o que representa mais de 60% do tempo inicial. Com a retirada da etapa do recebimento dos lotes pelo cofre, o terceiro ganho foi com relação ao tempo de processo entre os setores envolvidos nessa fase da produção. E por último, porém no mesmo sentido, ganhou-se mais agilidade em termos de entrega de produto final com a eliminação do estoque intermediário entre os setores de cofre e personalização. Nessa imagem temos um fluxograma simplificado, mostrando como esse processo se tornou mais limpo e operando de forma linear, como os ganhos obtidos após a análise do VSM. Concluímos após a análise que, apesar de localizar os estoques intermediários durante o processo e ver a sua importância em termos de controle de inventário, foi identificado que sua diminuição ou extinção se dava de forma fundamental para o aprimoramento do fluxo entre os processos na questão da otimização do tempo. Vale ressaltar também que as análises e testes realizados pelo time de controle da qualidade em cima do lote parado agora são executados durante o setup ou durante a produção destes nas máquinas por meios de amostragem, eliminando as chances do produto entrar em processo fora dos padrões definidos pelo cliente. Contudo, alguns estoques ainda permaneceram por questões de obrigatoriedade para o bom funcionamento do processo, como o setor de cofre para a separação de pedidos, uma vez que somente esse setor tem acesso aos pedidos imputados pelo PCP, e os estoques intermediários presentes entre os setores de personalização, manuseio e expedição, pois esses precisam ser lidos por um leitor manual de código de barras para a conferência e expedição dos itens do sistema da fábrica. Houve ganhos na questão de espaço para armazenamento e ganhos financeiros pelo frete mais baixo de veículos menores.